Livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. Autora Joyce Meyer. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 11. A condenação destrói a confiança. E amados, se a nossa consciência, nosso coração não nos acusar, se ele não nos fizer sentir culpados e nos condenar, temos confiança, completa certeza e ousadia diante de Deus. 1 João 3:21. Para ser ousada, uma pessoa precisa ser confiante. Definimos que a confiança é vital para o sucesso. Todos desejam ser confiantes. No entanto, muitas pessoas, talvez até a maioria, têm sérios problemas nesta área. Por quê? Há muitas razões possíveis. Um passado de abuso, uma autoimagem negativa, a ignorância do amor de Deus, a rejeição da família e dos amigos, etc. Mas creio que uma das maiores razões é a condenação. Falamos sobre o problema de condenação em outras partes deste livro, mas precisamos dedicar um capítulo inteiro ao assunto por causa do número de vidas que estão sendo destruídas por elas. O que é a condenação? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Na concordância exaustiva da Bíblia de Strong, a palavra grega traduzida como condenação nesse versículo significa uma sentença adversa. O dicionário Vini nos diz que a palavra grega krima, traduzida como condenação, denota uma sentença pronunciada, um veredito, uma condenação, a decisão resultante de uma investigação. A palavra traduzida como condenar em vários versículos do Novo Testamento significa observar contra, por exemplo, encontrar culpa em culpar, julgar contra, pronunciar culpado, punir, condenar. À luz de Romanos 8:1, será que esse é o tipo de atividade com a qual nós cristãos deveríamos nos envolver, especialmente contra nós mesmos? Autoexame excessivo. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? 2 Coríntios 13:5. A Bíblia nos diz para nos examinarmos, e concordo de todo o coração que precisamos fazer isso. Devemos nos examinar e ver se há em nós algum pecado, e nesse caso, devemos nos arrepender sinceramente e depois passar a viver sem aquele pecado em nossa vida. Há uma grande diferença entre exame e condenação. O exame nos ajuda a provar para nós mesmos que estamos em Cristo e Ele está em nós e que nele fomos libertos do pecado. A condenação nos mantém atolados no próprio pecado pela qual nos sentimos condenados. Ela não nos liberta, ela nos aprisiona. Ela nos enfraquece e suga toda a nossa força espiritual. Dedicamos a nossa energia ao sentimento de condenação e não a viver uma vida justa. Existe uma coisa que é o autoexame excessivo, e eu pessoalmente creio que ele abre a porta para grande parte do desequilíbrio que vemos hoje nessa área entre os filhos de Deus. Ser excessivamente introspecto e estar continuamente examinando cada movimento que fazemos são atitudes que abrem a porta para Satanás. No passado, tivemos inúmeros problemas nessa área e sei que você e eu não podemos ter êxito em sermos nós mesmos até darmos um fim a este problema. Lembro-me de que eu encontrava algo de errado em quase tudo que fazia. Quando Satanás não me acusava,
Eu facilitava o trabalho dele, acusava a mim mesma. Se estivesse na companhia de amigos, depois que eu me separava deles, sempre encontrava algo errado que eu havia dito ou feito. Então eu iniciava o ciclo de culpa e daqueles sentimentos de condenação que sempre vêm depois de uma investigação e trazem um julgamento negativo. Chamo isso de ciclo, porque quando permitimos que esse tipo de cativeiro em nossa vida, ele se repete incessantemente. Mal superamos o incidente, segue-se outro. Se eu orasse, nunca achava que havia orado corretamente ou por tempo suficiente. Se eu lesse a Bíblia, achava que deveria ter lido mais, ou talvez ter lido outra passagem. Se eu lesse um livro que Deus estava usando para me ajudar naquele momento e não lesse a Bíblia, em primeiro lugar, então eu me sentia condenada, porque provavelmente deveria ter lido a Bíblia primeiro e não um livro. Se eu fosse fazer compras, eu me sentia condenada, porque havia gasto dinheiro ou comprado algo que não era uma necessidade desesperadora. Se eu comesse, sentia que havia comido demais ou que havia comido a coisa errada. Se eu desfrutasse de algum tipo de diversão, sentia que deveria estar trabalhando. Embora alguns desses sentimentos fossem vagos, ainda assim, eles me atormentavam e me debilitavam. Eles estavam destruindo a minha confiança. E creio firmemente que Satanás estava usando o mesmo tipo de guerra espiritual para destruir a confiança de muitas outras pessoas. Meu marido nunca passou por esse tipo de coisa. Ele quase nunca se sentia culpado. Ele simplesmente lidava com os problemas em sua vida por meio da oração, do arrependimento e da fé na palavra de Deus. Ele não se sentia culpado quando cometia um erro. E eu não conseguia entender isso de modo algum. Não quero dizer que ele não se arrependia. Ele se arrependia, mas não se sentia condenado nem culpado. Ele sabia a diferença entre convicção e condenação, e eu não. Ele não ficava sentado examinando o dia inteiro. Havia vezes em que eu dizia a ele: Dave, você não deveria ter falado com as pessoas naquele tom de voz. Você pode ter ferido o sentimento delas. A resposta dele era: Joyce, eu não estava tentando ferir os sentimentos delas. Estava simplesmente me expressando. Se ficaram magoadas, a culpa é delas e não minha. Nesses casos, ele não sentia nenhuma convicção em seu coração. Até onde sabia, seu coração estava em paz e ele não acreditava que deveria passar a vida se sentindo responsável pelas reações emocionais e pelos problemas pessoais de todos. Isso não significava que Dave não se importava com as pessoas. Ele se importava muito com elas, mas não em deixar que a hipersensibilidade e a insegurança das outras pessoas o controlassem. Ele irá orar por elas, mas não se deixará controlar por elas. Isso é verdadeira liberdade. Eu, por outro lado, vivia em um falso senso de responsabilidade. Eu não apenas me sentia excessivamente responsável por tudo que havia feito ou poderia ter feito de errado, como também me sentia responsável pela maneira como todos reagiam. Ao ministrar a outras pessoas, houve inúmeras vezes em que eu me via à volta com pessoas inseguras e emocionalmente feridas. Minha personalidade ousada e direta e as feridas delas nem sempre era uma boa combinação. Eu era simplesmente eu mesma e elas ficavam terrivelmente magoadas ou ofendidas. Quando percebia que algo estava errado, eu me sentia condenada. Em alguns casos, elas tinham uma reação estranha ao que eu disse. Ou eu ouvia mais tarde alguém dizer que eu as havia magoado, e então meu ciclo reiniciava. Eu pensava: não agi direito, elas ficaram magoadas, é tudo culpa minha, preciso mudar. Eu tento e tento, mas parece que sempre cometo os mesmos erros, vez após vez. Então era hora de eu me culpar outra vez. Eu sempre pensava que deveria haver alguma coisa errada comigo,
era sempre eu. Meu marido, que era e é seguro de si, tinha uma perspectiva equilibrada sobre suas questões. Ele não queria magoar as pessoas, mas ao mesmo tempo sabia que não poderia ser algo que não era. Ele entende que o mundo está cheio de todo tipo de pessoas e que nem todas elas iriam reagir favoravelmente. Dave sabe que se ele se sentisse responsável pela maneira como as pessoas reagem ao que ele faz, isso roubaria dele a vida que Jesus morreu para lhe dar. Isso não significa que podemos tratar as pessoas de maneira que desejarmos e simplesmente deixar para lá, dizendo: se elas estão com problema, a culpa é delas. Se Deus nos convencer de que nos comportamos mal, devemos nos arrepender e deixar que Ele nos ajude a mudar a nossa maneira de agir. Mas se Deus não nos der a convicção e estivermos simplesmente recebendo condenação satânica através da nossa falta de confiança, então devemos nos levantar contra essas coisas ou ficaremos em uma prisão espiritual por toda a vida. Depois de anos de agonia, finalmente experimentei a libertação nesta área. As fortalezas que ficaram incrustadas em nossa vida por muito tempo nem sempre caem por terra com rapidez. Temos de continuar buscando a nossa libertação e nos recusar a desistir até vermos se cumprir a remoção das barreiras que Deus promete na Sua palavra. Precisamos aprender a ouvir o nosso coração e não a nossa mente ou os nossos sentimentos. Dave ouvia o seu coração e eu ouvia a minha mente e os meus sentimentos. É por isso que ele estava desfrutando a vida e eu não. Convicção ou condenação? E quando ele vier, trará convicção e convencerá o mundo do pecado, da justiça, retidão de coração e posição reta diante de Deus e do juízo. João 16:8. Jesus disse aos discípulos que quando o Espírito Santo viesse, teria um ministério íntimo e pessoal para com eles. Uma das coisas pelas quais o Espírito Santo é responsável é por guiar os crentes a toda a verdade, pois ele é o agente no processo da santificação na vida dos crentes. Isso é realizado em parte por meio dos seus poderes de convicção. Em outras palavras, todas as vezes que estamos saindo dos trilhos ou indo na direção errada, o Espírito Santo nos convence de que o nosso comportamento ou decisão está errado. Isso é feito por meio de um conhecimento em nosso espírito de que o que estamos fazendo não está certo. Quando você e eu nos sentimos convictos, devemos nos arrepender e mudar de direção. Nada mais e nada menos do que isso é exigido ou aceitável. Se soubermos como fazer e estivermos dispostos a cooperar com o Espírito Santo, podemos seguir em frente para a maturidade espiritual e liberar todas as bênçãos planejadas por Deus em nossa vida. Se, entretanto, ignorarmos essa convicção e seguirmos o próprio caminho, acharemos a jornada extremamente extênue e difícil. Nossa vida seguirá sem ser abençoada e, portanto, ficará infrutífera. Satanás não quer que recebamos convicção, nem quer que nós a entendamos. Ele sempre tem uma imitação para todas as coisas boas que Deus oferece, algo que de algum modo é semelhante ao que Deus oferece, mas que, se recebido, trará destruição em vez de bênção. Creio que a imitação de Satanás para a verdadeira convicção que vem de Deus é a condenação. A condenação sempre gera sentimentos de culpa. Ela faz com que fiquemos deprimidos de todas as formas possíveis. Nós nos sentimos sob um jugo pesado, que é onde Satanás nos quer. Deus, por outro lado, enviou Jesus para nos libertar, para nos trazer justiça, paz e alegria. Romanos 14:17. Nosso espírito deve ser leve e despreocupado,
e não oprimido e pesado de fardos que somos incapazes de suportar. Não podemos carregar os nossos pecados. Jesus veio para carregá-los por nós. Só Ele é capaz de fazer isso, e precisamos receber o seu ministério. Passei anos sem entender a diferença entre convicção e condenação. Quando sentia convicção pelas minhas ações erradas, em vez de me arrepender e receber a misericórdia e a graça de Deus, eu me sentia imediatamente condenada e entrava no ciclo de culpa e remorso. Em João 8, 31, 32, Jesus nos diz: se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sou muito grata pela verdade que se revelou para mim depois que o Espírito Santo passou a habitar em meu interior, porque ela realmente me libertou. Se você tem problemas nessa área, talvez esteja pensando: Joyce, eu não quero me sentir assim, mas não sei como interromper o ciclo e começar a desfrutar a liberdade. É a unção que está na palavra de Deus que vai libertar você. Ele envia a sua palavra e os cura, e os resgata da cova e da destruição. Salmo 107, 20. Veja a seguir alguns versículos da Bíblia para você meditar. Eles vão edificar a sua fé para esses momentos em que você for atacado por sentimentos de culpa e condenação. Use-os como uma arma contra Satanás, declarando-os com a sua boca. Diga a ele a mesma coisa que Jesus disse quando foi atacado. Está escrito. Ver Lucas 4, 8, Mateus 4, 7. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pela nossa culpa e pelas nossas iniquidades. O castigo necessário para obter a paz e o bem-estar estavam sobre ele, e pelas pisaduras que o feriram, fomos sarados e feitos sãos. Isaías 53, 5. Aquele que nele crê, que se apega a ele, confia nele, depende dele, não é julgado. Aquele que confia nele nunca comparece para julgamento. Para ele não há rejeição nem condenação. Ele não incorre em maldição. Mas aquele que não crê, não se apega a ele, não depende dele, não confia nele, já está julgado. João 3, 18. Portanto, não há condenação, nenhuma sentença de culpa ou erro para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem e andam não segundo os ditames da carne, mas segundo os ditames do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, a lei do novo ser, me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1, 2. Quem trará acusação contra os eleitos de Deus, quando é Deus quem os justifica, isto é, aquele que nos coloca em um relacionamento reto consigo? Quem virá à frente e acusará ou impedirá aqueles a quem Deus escolheu? Será Deus que nos absolve? Quem há que nos condene? Será Cristo Jesus o Messias, quem morreu ou antes quem ressuscitou, que está à destra de Deus, quem na verdade advoga enquanto intercede por nós. Romanos 8, 33, 34. Pois o acusador dos nossos irmãos, que leva acusações diante nosso Deus, contra eles dia e noite, foi expulso. Apocalipse 12, 10. Permaneça na palavra, passe tempo com Deus regularmente, recuse-se a desistir e pare com o autoexame excessivo. Deixe que Deus o convença. Não faça isso você mesmo. As pessoas verdadeiramente mansas não ficam pensando excessivamente no que fizeram de certo ou no que fizeram de errado. Elas simplesmente permanecem em Cristo. E é isso que você deve fazer. Pare de se sentir culpado e condenado e comece a sentir ousado e livre. Ousadia santa.
Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Como crentes, nos é dito para no Senhor e na força do seu poder. Às vezes, deixamos que um espírito fracote tome conta de nós. Ficamos covardes e temos medo de nos levantarmos e de fazer o que Deus está nos direcionando a dizer e fazer. Precisamos lembrar regularmente que a palavra de Deus diz que Ele não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Pessoalmente, gosto da palavra poder. Creio que todos nós queremos ser poderosos. Deus tem grandes planos para cada um de nós. Deus tem grandes planos para você. Vou contar um segredo a você. O medo nunca deixará de se levantar contra nós. Precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazer, quer sintamos medo ou não. Precisamos fazer, mesmo com medo, se necessário. Mas é isto que a ousadia faz. Ela faz de qualquer jeito. Sempre pensei que, enquanto sentisse medo, eu seria uma covarde. Mas aprendi que não é bem assim. Quando Deus disse a Josué, repentinamente, para mim, na verdade estava lhe dizendo que o medo iria atacá-lo, mas que ele deveria andar em obediência ao que Deus havia dito. Não somos covardes porque sentimos medo. Somos covardes apenas se deixarmos que o medo governe as nossas decisões. De acordo com o dicionário Divine, a palavra grega phorros, traduzida como medo em português, primeiramente tinha o significado de fuga, aquilo que é causado por estar assustado, depois aquilo que pode gerar fuga. Deus quer que fiquemos firmes no seu poder e não fujamos. Fique firme e faça o que Deus disse para fazer. O medo é um espírito que pode produzir sintomas físicos e emocionais. Quando o medo ataca, podemos nos sentir trêmulos e fracos e até mesmo suar. Pode ser preciso reunir tudo o que temos apenas para falar ou para nos movermos. Nada disso significa que somos covardes. A palavra de Deus não diz, não sue, não trema, não agite. Ela diz, não tema. A maneira de vencer o medo é avançar através dele e chegar do outro lado, o lado da liberdade. Você e eu geralmente queremos ser libertos de forma milagrosa. Gostaríamos que algum amigo orasse por nós para que o nosso problema desaparecesse. Ou queremos entrar em uma fila de oração e algum ministro faça aparecer. Isso seria bom, pensamos, mas normalmente as coisas não acontecem assim. Deus realmente faz milagres e quando Ele o faz, é maravilhoso. Mas muitas vezes temos de sair das situações. Se parece que você sempre tem de passar por determinadas situações e nunca recebe um milagre. Cada um de nós. E se Ele exige que passemos por essas situações ou que as deixemos, Ele tem os seus motivos. Enfrentar as situações e não fugir delas é uma das mais importantes ferramentas que Deus usa para nos fazer crescer e para nos preparar para sermos usados por Ele, com o objetivo de ajudar outras pessoas. Se nunca passarmos por nada, nunca obteremos vitória pessoal sobre Satanás. Quando perseverarmos com Deus e avançarmos contra situações difíceis, saindo delas e aprendendo com elas, obtemos uma vitória que ninguém pode tirar de nós. Não precisamos estar constantemente procurando alguém que conheça a Deus para conquistar a vitória para nós. Sem dúvida, acredito em orar uns pelos outros. Sinceramente, não sei o que eu faria se as pessoas não orassem por mim o tempo todo. Creio que a oração nos encoraja e nos fortalece para podermos passar pelas coisas e não desistir. Creio em ministrar uns aos outros, mas todos nós chegamos a um ponto da vida em que precisamos parar de fugir das dificuldades e deixar Deus fazer a obra que precisa ser feita em nós.
precisamos ser ousados. Se isso significa confrontar o medo, então devemos avançar contra ele e aprender o que significa ser verdadeiramente forte no Senhor e na força do seu poder. A verdadeira ousadia é mais do que um tom de voz alto. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu próprio espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Há uma diferença entre alguém falar alto e ser insolente e verdadeiramente ser ousado no Senhor. Sempre falei alto durante toda a minha vida, mas nem sempre fui ousada. Eu podia falar alto, mas meus atos geralmente eram cheios de medo. Quando uma pessoa tem uma personalidade forte, todos sempre supõem que ela é corajosa, mas nem sempre esse é o caso. Descobri que muitas pessoas que têm personalidades fortes são, na verdade, muito medrosas em seu interior. Às vezes, elas têm uma atitude excessivamente agressiva como forma de encobrir os medos que não querem enfrentar ou tratar. O que chamo de ousadia santa é algo lindo. Ela se levanta em obediência silenciosa e obedece a Deus, seja qual for o preço pessoal. Ela dá a Deus toda a glória. Ela não é pretensiosa e não julga aqueles que são menos agressivos em sua abordagem. Falar alto ou ser agressivo de uma forma carnal sempre atrai a atenção para si. Muitas vezes essas pessoas fazem o que querem em vez de obedecer a Deus. E criticam ou julgam os mais tranquilos, que também são preciosos para o Senhor. É importante entender que todos nós temos diferentes personalidades dadas por Deus. Só porque as pessoas têm uma personalidade mais tranquila ou mais mansa, isso não significa que elas não podem ser ousadas. Na verdade, às vezes é esse tipo de pessoa que devemos procurar para encontrar a verdadeira ousadia. Como eu disse, sempre falei alto. Muitas vezes era insolente. No entanto, secretamente, eu era medrosa. Ainda tenho uma personalidade forte, mas mudei. Sei quando devo avançar com ousadia e quando esperar, quando falar com firmeza e quando ficar em silêncio. Os princípios de Deus nunca terão o efeito que devem ter em nossa vida se não forem equilibrados. Não podemos apresentar uma atitude dura e rude e chamar isso de ousadia. A verdadeira ousadia é cheia de amor e misericórdia. Ela é forte quando precisa ser, mas também tem consideração pelos outros. É imperativo para o plano de Deus que a igreja manifeste uma ousadia santa, que não viva secretamente com medo e condenação e depois apresente uma atitude falsa e desprovida de poder diante do mundo. Sinceramente, creio que talvez 80% de todas as pessoas que se dizem cristãs se sentem condenadas na maior parte do tempo. Há muito poucas pessoas que realmente sabem quem são em Cristo e andam na segurança dessa verdade. As pessoas experimentam todo tipo de insegurança acerca de si mesmas. Elas têm o ânimo dobre ao tomar decisões porque não têm certeza se ouvem de Deus. Elas duvidam de si mesmas, a tal ponto que não querem dar um passo de obediência e fazer as coisas que Deus as está direcionando a fazer. Mas quando o assunto é gritar e fazer barulho, elas não deixam a desejar, principalmente aquelas que acreditam estar inflamadas e ardendo com o fogo de Deus. Entretanto, se quisermos ser realmente ousados, precisamos aprender a controlar nossas emoções o suficiente para permitirmos que Deus nos use e nos abençoe como Ele achar melhor. Você pode suportar ser abençoado? Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero e digno de ser invejado é o homem que não anda, não vive segundo o conselho dos ímpios, seguindo conselhos, planos e os propósitos deles, nem se detém, submisso e inativo,
no caminho em que os pecadores andam, nem se senta para relaxar e descansar, onde os escarnecedores e os zombadores se reúnem. Mas o seu prazer e desejo está na lei do Senhor, e na sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus. Ele medita, pondera e estuda, habitualmente, de dia e de noite. E ele será como uma árvore firmemente plantada e cuidada, junto aos ribeiros de águas, pronta para dar o seu fruto na devida estação. Suas folhas também não murcharão ou secarão, e tudo o que ele faz prospera e amadurecerá. Salmo 1, 1-3. Recentemente, um cristão conhecido meu me falou sobre um automóvel muito caro que lhe foi dado. Esse homem foi fiel por muitos anos no ministério. Ele trabalhou com muito afinco e fez muitos sacrifícios. Um grupo de homens de negócios que o conhecia e o amava quis abençoá-lo com um carro que eles sabiam que ele realmente gostava, mas jamais poderia possuir sem uma intervenção sobrenatural. O carro custa $60.000. Esse conhecido nos contou que estava pensando em vendê-lo. Perguntamos se isso ofenderia ou magoaria as pessoas que o presentearam. E ele respondeu que eles disseram que era livre para fazer o que quisesse. Lembro-me de perguntar por que ele queria vendê-lo, considerando que aquela era a realização do seu sonho. Suas palavras exatas foram: sei que estou no ministério e que não deveria me sentir assim, mas a verdade é que não me sinto digno de dirigir um carro tão caro. Essa é outra manifestação da falta de ousadia que vem da insegurança e de não sabermos realmente quem somos em Cristo. Se não podemos sequer ser ousados o bastante para receber e desfrutar as bênçãos de Deus sem nos sentirmos culpados e condenados, então certamente nos falta algo em uma área e é muito importante. Para início de conversa, Deus quer abençoar seus filhos e, além disso, Ele quer que sejamos uma bênção. Como podemos abençoar alguém se nós mesmos não somos abençoados? Creio que é preciso ousadia para ser abençoado. Primeiramente, temos de fazer orações ousadas e, em segundo lugar, temos de ser capazes de receber e desfrutar as bênçãos quando elas vierem. Lembro-me de como era antigamente, antes de Deus me ensinar sobre a justiça por meio de Jesus Cristo. Eu me sentia tão mal comigo mesma que não podia imaginar Deus querendo me abençoar grandiosamente. Eu mal podia acreditar que Ele supriria as minhas necessidades diárias, quanto mais me dar acima e além dessas necessidades. Minha oração não era ousada o suficiente para pedir coisas que não fossem necessidades desesperadoras. À medida que ouvi cada vez mais ensinamentos sobre o plano de Deus para prosperar seus filhos, me aventurei na oração e comecei a pedir algumas coisas que eram desejos do meu coração, mas não necessidades vitais. Ainda me lembro de me sentir desconfortável tentando falar com o Senhor sobre coisas como roupas muito boas ou uma nova aliança de casamento. A aliança que eu usava naquela época custou $17. Dave comprou uma para mim que custou aproximadamente $100 quando nos casamos. Então, alguns anos depois, enquanto estávamos jogando golfe, pedi a ele que a colocasse no bolso para mim. Ele deve tê-la tirado junto com algumas bolas de golfe e perdeu-a no campo de golfe. Naquela época, nós tínhamos 3 filhos pequenos e não tínhamos dinheiro para alianças de casamento. Comprei uma em uma livraria cristã. Ela tinha uma cruz em cima e era bonita, mas eu definitivamente queria uma que fosse realmente bonita. A esta altura da minha vida, o meu relacionamento com Deus estava se tornando realmente sério e eu havia terminado meu primeiro jejum longo há pouco tempo.
Eu jejuei durante todo o mês de fevereiro, pedindo a Deus para me ajudar a andar em amor. Depois, uma mulher da igreja que eu frequentava me procurou em um dia de culto e me entregou uma caixa com uma mensagem. Deus me disse para lhe dar isso. Quando abri a caixa, ela continha uma linda aliança de casamento com 23 diamantes. É claro que eu fiquei muito entusiasmada, mas comecei a perceber que me sentia desconfortável ao usá-la. Eu ficava incomodada com a ideia de as pessoas pensarem que eu estava tentando ser alguém importante, ou que elas pudessem não entender que havia sido um presente, e não uma extravagância da minha parte. Eu tinha medo do julgamento delas. Em outra ocasião, lembro que uma mulher deu-me um casaco de peles e senti o mesmo. Era algo que eu desejava secretamente e acreditei que Deus estava me abençoando, dando a mim. Mas eu raramente usava, a princípio porque sentia que as pessoas poderiam me julgar ou pensar coisas a meu respeito que não eram verdadeiras. Eu era jovem no ministério e queria que as pessoas confiassem em mim e se identificassem comigo. Não queria que elas pensassem que eu estava me tornando uma pessoa com a postura de uma estrela e que ficava exibindo coisas caras. Dave finalmente foi firme comigo e disse algo mais ou menos assim: Ouça, Joyce, você trabalha duro, faz muitos sacrifícios para ministrar às pessoas. E se você não pode receber uma bênção de Deus sem ter medo do que as pessoas irão pensar, então você ficará em uma espécie de prisão emocional por toda a vida. Ele disse ainda para eu usar o casaco e desfrutá-lo. O que ele disse não mudou imediatamente a maneira como eu me sentia, mas fez com que eu entendesse que precisava mudar a minha maneira de pensar, ou Satanás usaria isso para garantir que eu nunca tivesse nada que queria. Logicamente, precisamos usar a sabedoria nesta área. Por exemplo, não creio que precisemos necessariamente usar as nossas melhores coisas quando vamos ministrar aos pobres e necessitados ou a pessoas de um país de terceiro mundo como a Índia, onde a pobreza é tão visível. Fazer isso poderia ofendê-los ou fazer com que eles se sentissem ainda pior com a sua situação. Poderia fazer com que eles se sentissem inferiores, o que não os ajudaria de modo algum. Nosso propósito em ministrar a outros deve sempre ser levantá-los e encorajá-los, e não fazer com que eles se sintam inferiores e desanimados. Queremos ser sensíveis à maneira como os outros se sentem, mas se não formos equilibrados em nossa sensibilidade, isso pode abrir uma porta para que as pessoas nos controlem. Como todos nós sabemos, não importa o que façamos, sempre haverá alguém que não aprova algo em nosso comportamento. O ponto principal é que devemos conhecer o nosso coração e seguir o que realmente acreditamos que Jesus gostaria que fizéssemos em situações específicas. Algumas pessoas têm tanto medo que ainda que Deus as abençoasse grandiosamente, elas não conseguiriam suportar isso. Para andar nas bênçãos de Deus, precisamos ser ousados. Não podemos temer o julgamento e a crítica das outras pessoas. O ciúme e a inveja são espíritos que amam atuar por meio da família e dos amigos para roubar a alegria da nossa prosperidade e do nosso sucesso. Mas lembre-se de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Não fique zangado com as pessoas, mas também não se curve aos espíritos, atitudes erradas que tentam controlar você. A prosperidade é a vontade de Deus para você. O Salmo 1 promete prosperidade àqueles que têm prazer na lei do Senhor, nos seus preceitos e instruções, e que meditam nela dia e noite. Em outras palavras, aqueles que dão a Deus e a sua palavra o primeiro lugar em sua vida podem esperar ter prosperidade. A Bíblia está cheia de versículos que prometem bênçãos e prosperidade àqueles que amam a Deus e obedecem a Ele.
Portanto, aqueles que fazem isso devem esperar ser abençoados. Eles não devem ser inseguros a ponto de não poderem receber as bênçãos quando elas vierem. Deus não quer que tenhamos uma atitude arrogante, do tipo, sou melhor do que você. Mas Ele quer que recebamos graciosamente e com gratidão aquilo que Ele escolhe nos dar. Alguém recentemente me lembrou da túnica de José, um presente especial de seu pai amoroso, Israel. Gênesis 37, 3, 4. Aparentemente, ela era muito bonita, porque seus irmãos tinham muita inveja dela. Na verdade, eles odiavam José por causa dela, mas o ódio deles não impediu que ele a usasse. Devemos desfrutar o que Deus nos dá e ouvi-lo, e não ouvir todas as pessoas que nos cercam e que deveriam estar felizes por nós, mas que não são maduras espiritualmente o bastante para fazer isso. Ousado o bastante para ser guiado pelo Espírito. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o que é inflexivelmente justo é intrépido como o leão. Provérbios 28, 1. Se quisermos ter êxito em sermos nós mesmos, precisamos chegar ao ponto em que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Somente Deus, por meio do seu Espírito, nos levará a ter sucesso e a sermos tudo o que podemos ser. As outras pessoas geralmente não farão isso. O diabo certamente não fará isso. E nós não somos capazes de fazer isso por conta própria, sem Deus. Ser guiado pelo Espírito não significa que nunca cometeremos erros. O Espírito Santo não comete erros, mas nós sim. Seguir a direção do Espírito é um processo que só pode ser aprendido na prática. Começamos dando um passo de fé em direção a coisas que acreditamos que Deus colocou em nosso coração. E aprendemos, ao nos tornar mais sábios e experientes, a ouvir mais claramente e acertadamente. Digo que é necessário ter ousadia para ser guiado pelo Espírito. Por quê? 1. Só a ousadia dá passos de fé. E 2. A ousadia sobrevive quando se comete erros. Quando pessoas inseguras cometem erros, geralmente elas não tentam de novo. As pessoas ousadas cometem muitos erros, mas a sua postura é: vou continuar tentando até aprender a fazer isso do jeito certo. Aqueles que sofrem por se sentirem condenados geralmente não acreditam que podem ouvir de Deus. Ainda que pensem que podem ter ouvido a voz de Deus e deem um passo de fé, um pequeno erro é um grande empecilho para eles. Cada vez que eles cometem um erro, entram debaixo de um novo fardo de culpa e condenação. Eles acabam desperdiçando todo o seu tempo neste ciclo. Cometem um erro, se sentem condenados, cometem outro erro, se sentem condenados e assim por diante. Esse livro foi escrito para encorajar você a dar passos de fé e a ser tudo o que Deus o chamou para ser. Mas se você ler este livro, der um passo de fé e 2 semanas depois descobrir que cometeu um erro, você vai ser ousado bastante para orar, sábio o bastante para aprender com seus erros e determinado bastante para seguir em frente? Ou você vai se sentir condenado e voltar a desperdiçar a sua vida? Não há sentido em aprender a ser guiado pelo Espírito Santo se não entendermos que cometeremos alguns erros enquanto estivermos nesta jornada. Você cometerá erros. Simplesmente não cometa o erro de pensar que nunca cometerá erros. Essa é uma expectativa não realista que o deixará suscetível ao desastre. Não fico o tempo todo na expectativa de cometer erros, mas em minha mente já lidei com o fato de que às vezes cometo erros. Estou preparada mental e emocionalmente para não ser derrotada pelos erros e problemas quando eles surgirem. Seja ousado, esteja decidido a ser tudo o que Deus quer que você seja. Não se esconda mais atrás de medos e de inseguranças. Se você já cometeu erros grosseiros em sua vida,
e está vivendo debaixo de condenação por causa deles. Esta é a hora de seguir em frente. Você está lendo este livro por um motivo. Na verdade, você é exatamente o motivo pelo qual fui guiada a escrever este livro. Encare esta mensagem como algo pessoal, exatamente como se Deus estivesse falando diretamente com você por meio deste livro. Seja determinado a avançar em direção à vitória. Quando cometemos erros, muitas vezes isso nos constrange. Nós nos sentimos estúpidos e nos perguntamos o que será que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Na verdade, há vários tipos de reações emocionais ao fracasso. Devemos nos lembrar de que é exatamente isso que elas são, reações emocionais, e não ser controlados por elas. Nem sempre podemos controlar nossas emoções, mas não temos de ser controlados por elas. Não creio que uma pessoa fracassou até que pare de tentar. Não veja os erros como fracassos, veja-os como ferramentas de aprendizado. Aprendemos mais com os nossos erros do que com qualquer coisa na vida. Posso ler a Bíblia e ver claramente que ela me diz para não desobedecer a Deus, e posso racionalmente saber o que ela diz, mas eu realmente aprendo a não desobedecer a Deus somente depois que faço e sofro as consequências. Alguns dizem, bem, prefiro não correr risco e ficar me lamentando depois. Mas a eles eu digo, você pode acabar a carreira sem ter corrido riscos no fim das contas, mas mesmo assim vai se lamentar. Quero encorajá-lo a ser tudo o que Deus planejou que você fosse em Cristo. Não seja metade disso ou 3/4 disso, mas seja tudo o que Deus o projetou para ser. Faça tudo o que Ele quer que você faça e tenha tudo o que Ele quer que você tenha. Você nunca desfrutará a plenitude de Deus sem a sua ousadia. A condenação destrói a ousadia. Portanto, não permaneça debaixo de condenação. Provérbios 28:1 diz que os maus fogem quando ninguém os está perseguindo. Os maus estão fugindo o tempo todo. Eles fogem de tudo, mas que são irredutivelmente justos. São ousados como o leão, e quer você sinta ou não, você é justo. 2 tipos de justiça. Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. É impossível evitar uma vida de condenação sem realmente entender a justiça bíblica. Lembre-se de que a condenação destrói a confiança. Portanto, devemos avançar e obter entendimento nessas áreas para podermos ter certeza da nossa libertação. Há 2 espécies de justiça que precisamos discutir: a justiça própria, que faz com que nos achemos superiores aos demais, e a justiça de Deus. A justiça própria é adquirida através das atitudes corretas, ao passo que a justiça de Deus é dada pela graça através da fé em Jesus Cristo. A justiça própria não deixa espaço para o erro humano. Só podemos tê-la se fizermos tudo perfeitamente. Assim que cometemos um erro, não a temos mais e nos sentimos mal porque a perdemos. A justiça de Deus, porém, é exatamente o oposto. Ela foi dada para aqueles de nós que, embora desejássemos ser perfeitos, encaramos o fato de que não podemos ser perfeitos, exceto em nosso coração. Tentamos viver depositando nossa fé em nós mesmos e descobrimos que isso não funciona. Agora colocamos a nossa fé em Jesus e acreditamos que Ele se tornou a nossa justiça. À medida que nos revestimos de Cristo, como de uma túnica, nos revestimos de justiça e aprendemos a usá-la com ousadia na nossa caminhada terrena. Porque todos de vocês, quanto foram batizados em Cristo, em uma união espiritual e comunhão com Cristo, ungido, o Messias, de Cristo se vestiram com Cristo. Gálatas 3:27.
Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Isaías 61:10. Você e eu precisamos encarar a realidade. Passar o resto da vida sem perder a calma não é nem mesmo uma expectativa que podemos ter. Não podemos ser perfeitamente pacientes em todas as situações. Não podemos ser perfeitamente obedientes e sempre ouvir perfeitamente da parte de Deus. Jesus não veio para aqueles que estão bem, mas para aqueles que precisam de um médico. Mateus 9, 11 e 12. Ele veio para o eu imperfeito e para o você imperfeito. Ele veio para que possamos ter êxito em sermos nós mesmos, ainda que isso signifique cometer alguns erros enquanto estamos nos tornando nós mesmos. Certamente melhoramos à medida que continuamos a nossa caminhada de fé, mas se algum dia conquistássemos de fato a justiça própria, não precisaríamos realmente de um Salvador. Pessoalmente, prefiro precisar de Jesus. Tornei-me extremamente ligada a Ele e não quero sequer pensar em tentar viver sem Ele. Nem sequer me esforço mais em prol da justiça própria. É claro que tento fazer o melhor possível, mas aceitei o meu estado como ser humano. Estou deixando Deus ser Deus, mas também estou me deixando ser humana. Às vezes exigimos demais de nós mesmos. Tentamos fazer o impossível, o resultado é que passamos a vida frustrados e nos sentindo condenados. Se quisermos nos chicotear todas as vezes que cometemos um erro, vamos levar uma surra todos os dias. Viver debaixo de condenação é como levar uma surra. Pelo menos é assim que me vejo quando me sinto condenada. Pense simplesmente nesta frase: estou debaixo de condenação. Isso é algo que dizemos com frequência, e a frase em si nos diz que estamos debaixo de alguma coisa. Jesus morreu para que pudéssemos ser elevados, e não para que vivêssemos debaixo de qualquer coisa. Condenação e legalismo versus liberdade e vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e desfrutem-na em abundância, ao máximo, até transbordar. João 10:10. Aqueles que adotam uma abordagem legalista da vida sempre se sentirão condenados. Os legalistas só veem uma maneira de fazer as coisas e geralmente é uma maneira muito restrita, sem espaço para erros e certamente sem espaço para a criatividade individual. Por exemplo, as pessoas legalistas podem achar que só há uma maneira de orar. Elas podem ter certeza de que precisam estar com determinada postura, talvez de olhos fechados. Elas podem modificar a voz para fazer com que ela soe muito religiosa e usar muitas palavras sofisticadas para impressionar a Deus. Para elas, a oração deve ter um tempo específico. Elas podem achar que precisam orar por 30 minutos ou 1 hora, ou pelo tempo que seja o padrão particular. Se a qualquer momento elas não seguirem as regras, o resultado é condenação. As pessoas legalistas são também, em geral, extremamente críticas. Elas não apenas têm regras para si mesmas, como também querem e esperam que os outros sigam as suas regras. Lembro-me de quando eu era muito legalista e tinha uma maneira própria de orar. Meu marido, é claro, orava diferente de mim. E eu achava que ele estava fazendo tudo errado. Eu andava e orava, enquanto ele ficava sentado olhando pela janela e orando. Lembro-me de pensar que ele não poderia estar no espírito se estivesse olhando pela janela. Eu até podia querer olhar pela janela também, mas essa não seria uma postura religiosa. Portanto, eu não me permitia esse prazer. Se eu estivesse sentada junto à janela e olhasse para fora com os olhos abertos falando com Deus e tentasse chamar isso de oração, eu me sentia condenada.
Descobri que me ressentia por conta da liberdade de David, que é mais uma característica das pessoas legalistas. O legalismo e a alegria não andam juntos. Em João 10,10, Jesus disse que ele veio para que tivéssemos vida e desfrutássemos dela. Antes dessa afirmação, ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão de quem Jesus está falando era, na verdade, uma atitude religiosa comum entre o povo do seu tempo. Eram as pessoas que procuravam a justiça própria e não sabiam nada a respeito da justiça de Deus. Jesus veio para trazer luz às trevas, esperança aos desesperançados, descanso aos cansados e alegria ao mundo. Mas isso não podia acontecer a não ser que as pessoas abrissem mão da própria justiça e recebessem a de Deus. Ouvi um homem dizer que existe uma maneira certeira de saber se você está começando a experimentar a liberdade. Sempre haverá alguém por perto com um espírito religioso para julgá-lo e criticá-lo pela sua liberdade e para tentar colocar você debaixo de condenação e fazê-lo sentir-se culpado. Sim, o legalismo e a condenação andam juntos, como a mão e a luva. Se realmente desejamos ser livres da condenação, precisamos abrir mão das atitudes e mentalidade legalistas. A Bíblia nos ensina a permanecer no caminho estreito. Ela não nos ensina a ter uma mente estreita. O nosso jeito não é o único jeito, e o jeito de outra pessoa não é o único jeito. Em Cristo, há espaço para a criatividade e a liberdade. Ele pode levar uma pessoa a orar enquanto anda, outra a orar enquanto está deitada no chão com o rosto enterrado em um travesseiro, e outra a se ajoelhar junto à cama com as mãos cruzadas, com a cabeça voltada para o céu e com os olhos fechados. Uma pessoa verdadeiramente espiritual sabe que não é a postura que impressiona a Deus, mas a atitude do coração. Uma coisa com a qual os legalistas têm problema é com o fato de sermos considerados retos diante de Deus por intermédio de Cristo, e não em resultados de obras. Eles querem ser justos, mas é a justiça própria que eles buscam. O legalismo e o orgulho andam juntos, e o orgulho sempre precisa de algo para se gloriar. Por essa razão, as pessoas orgulhosas acham que precisam estar sempre trabalhando em alguma coisa. É claro que Deus quer que trabalhemos, mas as obras espirituais são diferentes das obras carnais. Fazemos a obra de Deus em obediência a Ele, mas as nossas próprias obras são muitas vezes o resultado de um plano carnal que se destina a nos fazer adquirir algo em proveito próprio. Não é algo direcionado por Deus. Nós escolhemos o direcionamento e esperamos que Deus nos recompense por isso. Precisamos aprender que Deus não está à venda. Não podemos comprar o seu favor, as suas bênçãos ou a sua aprovação com as nossas boas obras. O apóstolo Paulo diz que os verdadeiros cristãos se gloriam em Cristo Jesus e não colocam a sua confiança na carne. Filipenses 3:3. Essa é a atitude correta, a qual devemos ter. O que quer que façamos corretamente é devido à bondade de Deus e não à nossa. Não há espaço para nos gabarmos, de modo algum. Não há espaço para julgar os outros depois de nos avaliarmos adequadamente. Não podemos fazer nada além de receber o dom gratuito do amor e da graça de Deus, amá-lo em troca e deixar que seu amor transborde para os outros através de nós. Quando a nossa confiança não está mais na carne, mas em Cristo, estamos prontos para avançar com convicção e direção a sermos tudo o que pudermos ser. Poderíamos dizer que fomos marcados para o sucesso. É triste dizer que muitos cristãos nunca chegam a ser libertos da justiça própria e da condenação. Eles sempre permanecem no nível mais baixo, no qual se esforçam para alcançar a justiça própria.
Por isso permanecem tentando, falhando e se sentindo condenados. Mas há um lugar mais alto para os filhos de Deus, aquele no qual somos libertos da condenação. Você e eu podemos desfrutar altos níveis de confiança que nos levam em direção ao sucesso em sermos nós mesmos. Lembre-se sempre de que as pessoas religiosas não aprovam a liberdade, a prosperidade, a justiça ou a confiança. Elas são a favor do cativeiro, dos fardos, da pobreza, da condenação e da culpa. Vivi assim durante a maior parte da minha vida e não vou mais fazer isso. Jesus morreu para libertar a mim e a você, mas precisamos tomar uma posição ousada e receber tudo que Ele morreu para nos dar. Precisamos nos recusar categoricamente a viver debaixo de condenação. Quando pecamos, precisamos ser rápidos em nos arrepender e depois receber o perdão e seguir em frente. Fui julgada e criticada por ensinar as pessoas a gostarem de si mesmas e a viverem livres da condenação. As pessoas legalistas vivem com medo de que esse tipo de ensino libertador abra porta para o mal. Elas dizem: Joyce, você está dando às pessoas licença para pecar. Durante algum tempo, recuei porque pensava que elas podiam estar certas. Afinal, elas sabem mais do que eu. Era o que a minha mente dizia. Elas têm toda aquela instrução e diplomas. Mas Deus começou a me mostrar que aqueles que realmente o amam certamente não estão procurando uma desculpa para pecar. Eles estão fazendo tudo o que podem para ficar longe do pecado. Qualquer pessoa que realmente deseje pecar encontrará uma maneira de fazer isso, não importa o que ensinemos. As pessoas não experimentam liberdade quando ensinamos o legalismo. Elas a experimentam quando ensinamos justiça e liberdade da condenação. O legalismo nunca leva as pessoas para mais perto de Deus. Ele as deixa totalmente presas a regras e regulamentos e não lhes deixa tempo para ter comunhão com o Senhor. Na maior parte do tempo, elas têm medo e não têm interesse em se aproximar de Deus, porque falharam de alguma maneira e agora estão presas ao ciclo da culpa. A condenação destrói o relacionamento pessoal com Deus. Ela rouba o prazer da comunhão com Ele. Ela destrói a confiança, a oração, a alegria, a paz e a justiça. A condenação rouba, mata e destrói. Mas a justiça que encontramos em Cristo Jesus traz liberdade, alegria e vida em toda a sua abundância. Obrigado por você estar aqui em nosso canal Declarando Vida. Talvez você está aqui conosco, mas ainda não se inscreveu. Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e também compartilhe este vídeo, este audiobook com outras pessoas. Um grande abraço, herdeiros e herdeiras de Deus, que Ele os abençoe grandemente.